Olá pessoal do condomínio Cardon Home Club, tudo bem? Meu nome é Márcio Raskorski, sou um advogado especialista em condomínios e hoje estou aqui a convite da marca Prime para conduzir junto com vocês uma assembleia um pouquinho diferente, uma assembleia geral de instalação de condomínio feita em ambiente virtual, é o que a gente chama de assembleia digital, com o apoio desse vídeo e de outros materiais disponibilizados a vocês. Espero que vocês gostem, é uma experiência diferente, bastante moderna, e eu vou tentar aqui fazer uma explicação, uma explanação bastante técnica, bastante objetiva, bastante prática e, acima de tudo, simples, para que vocês entendam no detalhe como é que vai funcionar o início da gestão e da vida, no empreendimento de vocês. Antes de começar os trabalhos, deixa eu falar um pouquinho desse modelo de assembleia, de assembleia digital. Porque fato é que antes da pandemia, todas as assembleias, todas as reuniões de condomínio eram realizadas de forma presencial. Ou numa garagem, ou num salão de festas. E isso funcionou durante décadas aqui no nosso país. Só que, infelizmente, as assembleias de condomínio começaram a se tornar ambientes tóxicos, ambientes hostis, e elas começaram a ficar muito vazias. Então, nas assembleias presenciais, mesmo nas primeiras assembleias dos empreendimentos, a gente ficava muito frustrado porque o público era muito pequeno. Muita gente não conseguia chegar por conta do trânsito, ou por algum compromisso de trabalho, ou muita gente escolhia não participar. E falava, não, vai sair baixaria, vai dar confusão, depois eu me informo sobre o que aconteceu. E aí as assembleias eram de fato muito vazias. Além disso, eram ambientes desorganizados, muita gente falando ao mesmo tempo, mas era o único jeito que a gente conhecia e que a gente sabia fazer assembleia. Quando chegou a pandemia, obrigatoriamente, todo o mercado teve que migrar para as assembleias digitais. Construtoras, incorporadoras, síndicos profissionais, síndicos amadores, todo mundo precisou aprender rapidinho a fazer assembleia digital. E, assim, era uma dúvida para todo mundo. Será que vai dar certo? Será que a tecnologia vai funcionar? Será que os moradores vão aderir? Será que os cartórios vão registrar as atas? Será que o Poder Judiciário vai entender como válidas essas assembleias e não vai anulá-las? Mas, para nossa grata surpresa, ao longo da pandemia, as reuniões digitais foram um sucesso. A gente passou a ter ambientes mais organizados, todo mundo na comodidade, na tranquilidade do seu lar. A gente passou a ter reuniões mais rápidas e, o mais importante, a gente quase que dobrou o público. Muito mais pessoas passaram a participar das assembleias justamente por conta dessa praticidade, dessa facilidade, desse ambiente mais tranquilo. Então, ao longo da pandemia foi um sucesso. A gente teve um pouquinho de dificuldade, em alguns casos, na hora de tentar fazer lives, porque é muito difícil você conectar 300, 400, 500 pessoas ao mesmo tempo numa live. Pode cair a internet, pode acabar a luz, alguém às vezes não ouve alguma informação, não consegue fazer uma pergunta na hora. Então, as assembleias digitais no modelo de live funcionaram razoavelmente bem. E aí a gente conseguiu evoluir para esse modelo. Esse modelo hoje, a gente faz um vídeo onde eu passo item a item. Esse vídeo aqui vai demorar quase 1 hora, então é um vídeo bem extenso, onde eu passo todos os itens da pauta. Em apoio a esse vídeo, vocês têm os materiais, para que vocês consultem com calma, previsão orçamentária, apresentação dos candidatos, das empresas, e aí sim, num horário determinado, vocês podem fazer o voto de vocês. Portanto, a gente evoluiu nesse modelo de assembleia digital e, naturalmente, as pessoas gostam bastante e é um sucesso. Quando a pandemia estava chegando no final, surgiu uma nova dúvida. Será que a gente retorna para as assembleias presenciais ou a gente segue nas assembleias digitais? Porque não tinha lei. Foi uma necessidade da pandemia, mas não tinha lei para isso. E aí, felizmente, no final do ano passado, saiu uma lei federal nova, autorizando todo tipo de reunião de condomínio em formato digital com votação eletrônica. Então, o que a gente faz hoje? A gente alia a boa experiência e a boa prática da pandemia com a nova lei para então fazer uma assembleia digital completa para vocês. Espero que vocês gostem, eu vou me esforçar muito aqui para fazer um bom trabalho e que vocês tenham uma ótima experiência.
Dito tudo isso, vamos começar os trabalhos então. Nós temos uma pauta aqui com 8 itens, é uma pauta longa, uma pauta extensa, mas é uma pauta padrão. Todo condomínio quando nasce, ele tem essa pauta aqui para dar o pontapé inicial. Então vamos lá, o primeiro item da nossa pauta é para falar sobre instalação do condomínio. E aí, gente, instalar o condomínio significa inaugurar o condomínio, significa dar o pontapé inicial, mas o termo técnico é instalação. E tudo isso, né, como instala o condomínio, como que inaugura o condomínio, como que faz toda a parte de eleição, tudo isso tem leis específicas para tratar disso e nós colocamos aí no edital. Então quem quiser conhecer um pouquinho mais, eu recomendo a leitura das 2 leis que fundamentam tudo isso. A primeira lei é uma lei muito antiga, de 1964, o número dessa lei é 4.591, ainda está parcialmente em vigor essa lei, é o que a gente chama de Lei de Incorporação Imobiliária, e essa lei conta pra gente tudo o que acontece numa obra até chegar nesse momento. Ela abrange desde a compra do terreno até a hora que o condomínio fica pronto. Então essa é uma leitura que vale a pena fazer. E uma segunda leitura, que é uma lei federal chamada Código Civil. E o Código Civil tem um capítulo especial só para falar sobre condomínios. Mas no Código Civil, a gente tem uma parte mais voltada para a operação do condomínio. Direitos, deveres, obrigações, funções do síndico, do subsíndico, dos conselheiros, papel da administradora, como é que se vota numa assembleia, tudo isso está no Código Civil. Então quem quiser entender da operação do condomínio, e operação jurídica, administrativa, financeira, vale a pena dar uma lida no Código Civil. Essas são as 2 leis que regulam a instalação do condomínio. Agora, na prática, a instalação do condomínio, ou seja, a inauguração do condomínio, ela se faz agora através de 5 passos bem simples e bem sucessivos que vão acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas. Quais são esses passos? Passo número 1 é a assembleia que a gente está fazendo aqui de forma virtual. Passo número 2, dessa assembleia nós vamos fazer uma ata, com um resumo de tudo que a gente vai tratar aqui. Não é uma ata de inteiro teor, porque senão ficaria desse tamanho, é uma ata com um resumo, com o que de mais importante a gente vai tratar hoje. Essa ata vai assinada por mim, já que eu estou aqui conduzindo os trabalhos, e também pelo pessoal da administradora do condomínio me secretariando nesse trabalho. Passo número 3, essa ata assinada vai para o cartório, e no cartório a ata vai ser registrada. E com o registro, ela passa a ter fé pública. E aí passa a ser um documento, então, oficial do condomínio de vocês. Passo número 4. Essa ata sai do cartório e vai para a Receita Federal. Na Receita Federal, o condomínio passa a ter uma inscrição no CNPJ. E aí, assim como a gente, pessoa física, tem CPF para movimentar dinheiro, para abrir conta bancária, para assinar contratos, o condomínio, por ser equiparado a uma pessoa jurídica, ele tem um CNPJ. E o 5º e último passo, configurando a instalação de condomínio, o síndico profissional, junto com a administradora de condomínios, de posse da ata registrada e do CNPJ emitido pela Receita, eles já podem assinar todos os contratos com os prestadores de serviços, eles já podem abrir conta bancária, e aí o condomínio tem uma vida autônoma em relação à construtora, em relação à incorporadora. Então tudo isso a gente chama de instalação, e aí por uma questão formal, a gente declara instalado o condomínio de vocês para todos os fins de direito. Mas ainda no item 1, antes de passar para os próximos itens, vamos falar um pouquinho de um momento que se inicia agora, e que é talvez o momento mais importante, mais complexo, mais delicado, mais trabalhoso da vida de um condomínio, que é o que a gente chama de fase de implantação. Implantar o condomínio significa pegar ele do zero e ao longo dessa primeira gestão, desse primeiro mandato, fazer o condomínio funcionar bem. O que a gente entende como uma boa implantação? Que ao final dessa jornada, vocês morem num lugar limpo, seguro, organizado, com dinheiro no caixa, vocês e os familiares de vocês usando as áreas comuns com alegria e com o patrimônio valorizado. É isso que a gente espera como resultado de uma boa implantação. Não é uma tarefa simples, é uma tarefa muito difícil,
muito complexa, como eu disse, principalmente aqui no Cardon Home Club, porque nós estamos falando de 419 unidades autônomas. Então, são 400 e tantas famílias com hábitos diferentes, educação diferente, cultura diferente, expectativas diferentes. E aí, como num passe de mágica, tudo precisa funcionar bem, né? Com harmonia, com tolerância, com paciência, com espírito de grupo. Não é uma tarefa simples. Os números assustam um pouquinho, né? Eu trabalho com isso, gente, há mais de 30 anos. E eu posso garantir que se a gente fizer uma boa implantação, logo, logo vocês estão morando num condomínio bem organizado. Mas por outro lado, se a gente não tem sucesso na implantação, quantas vezes que eu já vi casos, né, da gente demorar 2, 3, 5 anos para corrigir uma implantação mal feita. E aí o desafio é que o sonho da casa própria não se transforme, em hipótese alguma, num pesadelo. E tudo isso depende de uma implantação de sucesso. Então, vamos falar de alguns números. 420 apartamentos. Se a gente imaginar 3 pessoas em cada apartamento, um casal com um filho, já passamos de 1.200, 1.300 pessoas. Já é uma pequena cidade. Se a gente imaginar que no final de semana, por exemplo, a gente convida um casal de amigos, ou os filhinhos chamam um amiguinho para brincar em casa, facilmente num único dia nós vamos ter mais de 2.000 pessoas frequentando o condomínio. É bastante gente. Agora tem um número que preocupa muito, e eu sempre gosto de falar nas assembleias gerais de instalação, que é em relação a tudo que vai acontecer a partir de agora. Porque são 420 famílias recebendo chaves, praticamente ao mesmo tempo. Quando a gente recebe chave, o que a gente quer fazer? Reformar e se mudar. Se a gente imaginar desses 400 e tantos apartamentos, pelo menos 300 já começando suas obras, e quando eu falo de obra, gente, é o básico, piso, gesso, armário, 300 obras, umas 5 pessoas trabalhando em cada obra, na média, 300 vezes 5, dá 1.500 prestadores de serviço frequentando o condomínio. Então imagina o que é para cadastrar todo mundo, fiscalizar todo mundo, controlar a entrada e saída desse batalhão, chegada de material, saída de entulho, chegada de encomenda, chegada de mudança, quando começarem a agendar as mudanças. E aí como é que faz com o elevador de serviço? Quem que tem prioridade para subir? É o pedreiro? É a mudança? Como é que organiza tudo isso? E o entulho? Quem é que vai cuidar para todo mundo ensacar direitinho, para não sujar, para não riscar parede, para não amassar elevador? Gente, é uma operação grandiosa. Estou falando aqui de centenas de obras ao mesmo tempo, cada uma com a sua equipe e todo mundo entrando e saindo pelo mesmo lugar. Não é brincadeira, tem que ter uma logística, tem que ter tecnologia, tem que ter gente experiente cuidando disso tudo. Então, segurança e limpeza nessa fase, elas preocupam bastante e tem que ter uma boa operação. Ainda falando de números, um condomínio novo como o de vocês, o síndico profissional, junto com a administradora, eles têm 143 obrigações legais que precisam ser cumpridas agora, nesse início. Então, por exemplo, o síndico precisa montar e treinar, junto com a empresa de terceirização, uma boa equipe de portaria, de limpeza, de zeladoria. Precisa assinar todos os contratos obrigatórios de manutenção dos itens comuns, bombas, portões, interfones, elevadores, paisagismo. O síndico precisa montar todo o plano relacionado à saúde e à segurança de vocês dentro do condomínio. Então, brigada de incêndio, com planos de fuga, rotas de fuga, medição ômica de para-raio, limpeza de caixa d'água, desinsetização, desratização. Assim como a indústria, um condomínio precisa ter todos os certificados obrigatórios, aqueles com nomes esquisitos. Então, PPRA, PCMSO, NR7, NR9, CIPA. Além disso, o síndico precisa montar um plano de contingência para que todo mundo saiba o que fazer, porque ocorrências acontecem. Então, por exemplo, o que fazer se tiver uma pessoa presa no elevador, se tiver um vazamento de gás, um vazamento de água, se tiver indícios de maus tratos a animais no apartamento, violência doméstica no apartamento. Todo mundo precisa saber, principalmente os funcionários, né, o que deve ser feito. Além disso, o síndico precisa cuidar agora das normas provisórias, né?
horários para mudanças, para reformas, para a chegada das encomendas, dos materiais, como é que funciona a questão de organização do cadastro, do controle de acesso, fazer as normas provisórias para uso das áreas comuns, piscina, academia, salão de festas, enfim, tudo tem que ter uma norma inicial para não desorganizar o condomínio, pensar em questões de segurança, investimentos em tecnologia, ou seja, é bastante coisa. Aqui no caso de vocês, tem uma situação ainda mais delicada, porque muitas pessoas nunca moraram em condomínio, vai ser o primeiro imóvel, então é muita novidade para muita gente, até conseguir todo mundo se organizar, se acostumar com essa vida cheia de regras, não é fácil. Mas, se a gente montar um bom grupo gestor, a gente tem nos próximos itens aqui, né, síndico profissional, subsíndicos, conselheiros, uma boa administradora, se a gente montar um bom grupo de trabalho, a tendência é que tudo dê certo e que logo em breve vocês já morem num condomínio bastante organizado. Tá bom, gente? Então, falei tudo isso no primeiro item, me alonguei bastante, mas para compartilhar com vocês quais são os desafios para uma correta implantação de um novo condomínio. Então, a gente encerra por aqui o item 1 e a gente vai já para o item 2, 3, 4, 5 e 6. Por quê? Porque eu vou fazer uma explicação geral para todos eles, para depois a gente então votar item a item. Por quê? Porque o item 2 fala sobre o síndico geral, o item 3 sobre o subsíndico residencial, o item 4 subsíndico comercial, item 5 conselho consultivo e item 6 conselho fiscal. Tudo isso aqui é a composição do grupo gestor, que a gente chama de corpo diretivo. Ou seja, as empresas e as pessoas que vão cuidar do condomínio de vocês. A gente tem aqui item a item, mas eu quero fazer uma explicação geral, porque de fato é uma gestão participativa, uma gestão colegiada, em que todas essas peças são importantíssimas para dar tudo certo. Então vamos lá, vamos começar primeiro falando sobre os modelos de gestão. A gente tem hoje no nosso país aqui 2 modelos possíveis de gestão. Uma gestão mais amadora, uma gestão caseira, composta exclusivamente por moradores doando o seu tempo para cuidar da gestão do condomínio. Esse modelo ainda funciona para condomínios pequenininhos, condomínios mais antigos, em que você tem um vizinho lá, na medida do possível, cuidando da gestão. E um segundo modelo, que é o que a gente aplica aqui, que é o modelo de gestão colegiada, gestão participativa, de gestão profissional, em que a gente segue com os moradores participando ativamente da gestão do condomínio, mas sob a liderança de um síndico profissional. Então a diferença de um modelo para o outro é que aqui nesse segundo modelo, que é o que a gente aplica, tem um síndico profissional liderando todas as tarefas diante a complexidade que é fazer uma implantação de condomínios. Então, esse segundo modelo é o que se aplica para condomínios grandes, para condomínios novos, condomínios em fase de implantação. Por isso que nós vamos seguir nesse modelo, porque é o melhor para todo mundo. Bom, por que o modelo de gestão colegiada? Por que o modelo com o síndico profissional é um modelo melhor? Porque a gente se baseia em 3 palavrinhas que são fundamentais para o sucesso de uma implantação de um condomínio novo. Primeiro, técnica. O síndico profissional é alguém que estudou para isso, que conhece o assunto, que tem muita experiência prática e, portanto, ele vai aplicar uma boa técnica na gestão do condomínio. Isso é fundamental. Segunda palavrinha, agilidade. A gente sabe da pressa de todo mundo e o síndico profissional ele dá ritmo para a operação. Não é que ele vai fazer tudo na correria, mas ele tem um ritmo, porque ele tem um plano de trabalho, ele tem um plano diretor, já para ser aplicado nos primeiros 12 meses. Então ele já sabe o que fazer e quando fazer. E com esse ritmo bom, tudo fica mais ágil para vocês. E terceira palavrinha importantíssima para nós, impessoalidade. O síndico profissional é uma empresa, portanto ele não é um vizinho de vocês, não é amigo de ninguém e consegue tomar decisões mais frias, decisões mais racionais quando necessário. Quem mora em condomínio sabe, quando você tem um vizinho que é síndico, ele tem o grupinho dele, a patotinha dele, às vezes precisa dar uma multa, mas as pessoas envolvidas
naquela ocorrência são amigos do filho, e aí como é que faz para multar? Aí passa a mão na cabeça de um, é muito rigoroso com o outro, e aí criam-se aquelas panelinhas, né, que são terríveis. Então o síndico profissional, ele é mais impessoal, é uma gestão mais impessoal. E aí por ser impessoal, ela fica mais imparcial. Então, técnica, agilidade e impessoalidade é o que justificam a escolha desse modelo. E claro, né, para cuidar de um condomínio com 400 e tantos apartamentos, um condomínio misto, também com lojas e com toda essa complexidade, tem que ser alguém com muita experiência. O morador, por mais boa vontade que ele tenha, ele não consegue cuidar disso tudo, não tem tempo, não tem estrutura para conseguir dar conta de uma implantação desse porte. Então, é essencial esse modelo de gestão para dar certo a implantação. Bom, o condomínio de vocês, ele tem umas particularidades. Ele é um único condomínio composto por 2 subcondomínios, um condomínio residencial e um condomínio comercial. Existem assuntos que são comuns aos 2 subcondomínios e existem assuntos que são específicos de cada subcondomínio. Por isso que existe uma certa autonomia administrativa entre eles. Inclusive, existe uma previsão orçamentária para cada um deles, justamente para que cada setor consiga ter a sua gestão específica. É evidente que são 2 lojas apenas e 419 apartamentos, então o trabalho principal está na gestão aí da área residencial, mas ainda assim um síndico geral e a possibilidade da gente ter 2 subsíndicos apoiados por um conselho consultivo e um conselho fiscal. Então é um modelo de gestão muito moderno, muito inteligente, muito bem desenhado pela convenção de condomínio de vocês. Bom, ainda agora entrando especificamente no item 2. Na hora de escolher um síndico profissional, quais os critérios que a marca Prime usa para poder selecionar um bom profissional? Primeiro, vai a mercado, pega as indicações dos melhores síndicos, entrevista esses síndicos, pega a documentação, avalia portfólio, avalia a experiência de cada um, para então chegar na melhor indicação. Essa melhor indicação é baseada em 3 critérios importantes que vale a pena dividir com vocês. Primeiro, se busca um síndico profissional ficha limpa, com todas as certidões em ordem, com bom renome, com uma boa história. Segundo, se busca um síndico especialista em implantação de condomínios, uma pessoa que entenda desse momento, que saiba quais são os desafios de um condomínio grande, de um condomínio nesta fase. Senão não adianta nada pegar um síndico que é bom, mas que só está acostumado a cuidar de condomínio pequeno ou de condomínio antigo. Então tem que ser um síndico especialista nesse produto. E terceiro critério, se busca um síndico com uma boa equipe, com uma boa estrutura. Porque cuidar de condomínio hoje não é tarefa para uma pessoa, é tarefa para um grupo de trabalho. Então tem que ser um síndico com uma boa equipe, com uma boa estrutura. E a empresa selecionada para iniciar com vocês esse trabalho de sindicatura profissional é a empresa Etos, do meu amigo Mauro Possato. A Etos é uma empresa craque em implantação de condomínios. O Mauro tem mais de 10 anos de experiência em implantação de condomínios novos, já fez esse trabalho para várias construtoras, para várias incorporadoras, e o mais bacana de tudo é que nesse momento dá muito trabalho, mas muito trabalho, e ao final ao final de 2 anos, ele geralmente costuma ser reeleito, graças ao bom trabalho que ele faz. Não é fácil, esses primeiros 6 meses são muito difíceis, o síndico apanha muito até ele colocar a casa em ordem, mas precisa ter alguém com bastante experiência. O Mauro tem uma ótima formação, ele é um síndico, tem uma certificação aqui em São Paulo que seleciona os melhores síndicos profissionais, que chama Síndico 5 Estrelas. E ele tem essa certificação, é um cara que participa de muitos congressos, participa de tudo que é cursos, simpósios, palestras, está sempre bem atualizado, é um cara fácil de se relacionar com as pessoas, é firme quando necessário e tem uma boa equipe. Tem aí à disposição de vocês a apresentação da empresa dele, os contatos dele, para que vocês conversem, para que vocês conheçam um pouquinho mais da história, mas principalmente é o dia a dia que vai mostrar qual é o papel do síndico, qual a importância de ter um síndico experiente como o Mauro. Então, desejo ao Mauro e desejo a vocês boa sorte,
que vocês ajudem, cooperem, dando dicas, dando ideias, dando sugestões, mandando e-mail, mandando mensagens. Tem aí todos os canais para que vocês falem com o síndico, pode ser por WhatsApp, por e-mail, por aplicativo, mas o ideal mesmo é bater um papo com ele, é um cara muito fácil de dialogar e tem muita experiência para tocar uma implantação desse porte. Então, o item 2 da nossa pauta era justamente apresentar o síndico geral. Está apresentado, ele vai cumprir um mandato de 2 anos e a gente torce para que ele seja reeleito daqui 2 anos. Se no meio do caminho vocês não estiverem satisfeitos com a gestão da Etos, né, com a gestão do Mauro, vocês vão tentar fazer reuniões com ele, ajustar aí o andamento dos trabalhos, mas se em algum momento vocês decidirem que não querem mais o Mauro, não tem problema, basta fazer uma assembleia com pauta específica e se a maioria decidir que tem que trocar o síndico, dá um aviso prévio de 30 dias, não tem multa, não tem penalidade. Ou seja, ele só vai ficar com vocês se for do gosto de vocês. Eu pessoalmente conheço o Mauro, sei da qualidade do trabalho dele e acho que é a pessoa indicada para fazer uma boa implantação aqui no Cardon Home Club. Tá bom, gente? Então tá encerrado o item 2 da nossa pauta e aí nós já vamos entrar no item 3 e 4, que é a eleição dos subsíndicos. Como a gente tem um condomínio geral com um subcondomínio residencial e um subcondomínio comercial, a gente tem aqui a possibilidade nos itens 3 e 4 de fazer a eleição de 2 subsíndicos. Não são cargos obrigatórios, são cargos facultativos. Então vocês tiveram aí ao longo desses últimos dias a oportunidade de se candidatar. Se não tivermos nenhum candidato, não tem problema, porque a lei não exige que tenha um subsíndico. É um cargo facultativo, como eu disse, mas é bem importante ter um subsíndico, principalmente quando você tem um síndico profissional cuidando das operações. Qual é o papel do subsíndico? Dar conselhos, dar palpites, dar ideias, mas sobretudo representar o seu subcondomínio para alguns assuntos. A tendência é que o subsíndico ajude o síndico a dar agilidade na solução de cada item de cada subcondomínio. Então, para o subcondomínio comercial, como é que vai funcionar? A gente vê quem são os proprietários das lojas, se alguém se candidatou, vai ter votação e ele fica eleito. Para o subcondomínio residencial, se tivermos um único candidato, ele fica eleito por aclamação. Se tivermos 2 ou mais candidatos, vocês vão conhecer aí o currículo de cada um, a história de cada um, e vocês votam no de preferência de vocês, o mais votado vai ser o subsíndico. Quem se candidatou enviou aí sua apresentação e vocês têm acesso para conhecer um pouquinho mais do candidato. Fiquem à vontade, então façam uma boa escolha. Então no item 2, no item 3, vocês vão escolher o subsíndico para o residencial e no item 4, o subsíndico para o comercial. São apenas 2 lojas, imagino que tenha um único proprietário, então é até mais tranquilo. Já no residencial, vai depender de quem se candidatou e em quem vocês vão votar. Já nos itens 5 e 6, nós vamos escolher os conselheiros. Quem são os conselheiros? São as pessoas que, em nome de todos vocês, dão ideias, dão conselhos, dão palpites, participam das reuniões, fiscalizam as contas, as pastas, os documentos, para que vocês tenham a tranquilidade de que tudo está caminhando bem na gestão do condomínio. Aqui a gente tem no item 5 a possibilidade de montar um conselho consultivo e no item 6 um conselho fiscal. Na prática, a gente pode montar um único conselho, de forma que todos participem de todas as reuniões. Mas formalmente falando, a gente tem no item 5 um conselho consultivo e no item 6 um conselho fiscal. Cada conselho aqui pode ser composto por até 3 pessoas, até 3 proprietários. Então a gente vai conseguir, ao final dos trabalhos, ter no máximo 6 conselheiros. Como é que funciona aqui a votação? Se tivermos até 3 candidatos para cada conselho, eles ficam eleitos por aclamação. Se tivermos 4 ou mais candidatos, tem que ter a votação, os 3 mais votados ficam eleitos. É assim que vai funcionar. Conselho consultivo, como o nome diz, tem um papel mais de consultoria. É para dar conselho, para dar ideia, para participar das reuniões, para bater papo, para deliberar junto com o síndico na hora de tomar uma decisão importante. Já o conselho fiscal, que é o item 6,
tem um papel mais técnico. Como o nome diz, é para fiscalizar. Fiscalizar balancete, contratos, as contas, os números, para que vocês tenham a tranquilidade que o dinheiro de vocês está sendo bem empregado, bem aplicado. Então, vamos ver aí o número de candidatos que nós tivemos. Vocês fiquem à vontade para olhar todos os currículos, avaliar as apresentações e votar no vizinho de preferência de vocês. Ao final de todo esse trabalho, se todos os cargos forem preenchidos, nós vamos ter 9 pessoas compondo o grupo gestor. O síndico geral, que é o Mauro da Etos, um subsíndico para o residencial e um subsíndico para o comercial, 3 conselheiros consultivos e 3 conselheiros fiscais, fechando um grupo de 9 pessoas. Para isso ficar completo, depende de quantas pessoas se inscreveram, quantas pessoas se candidataram. Lembrando, síndico é obrigatório, subsíndico é facultativo e o conselho, pelo menos um conselho é obrigatório, o outro é facultativo. Então vamos ver o número de candidatos, o interesse de vocês e nada impede também que com o passar do tempo vocês façam novas assembleias para complementar esse grupo gestor. Então vamos ver por hora se a gente consegue fazer nascer completo. Síndico geral, subsíndico residencial, subsíndico comercial, 3 conselheiros consultivos e 3 conselheiros fiscais. Então agora eu desejo para vocês boa votação, boa sorte. Passamos pelos itens 2, 3, 4, 5 e 6 da nossa pauta. Bom, pessoal, seguindo aqui a nossa pauta, nós vamos para o item 7, que é falar um pouquinho sobre a administradora do condomínio. E antes da gente falar um pouquinho da empresa, vamos entender qual é o papel de uma administradora, porque ela é, na verdade, o braço técnico da gestão do condomínio. A administradora faz muitas tarefas todo mês e que muitas vezes a gente nem enxerga o tanto de coisa que ela faz. E é crucial para o sucesso da gestão, para o sucesso da implantação, ter uma boa administradora. Então vou falar algumas tarefas que a administradora faz todo mês. Ela emite os boletos, recebe os pagamentos de vocês, paga todos os fornecedores, todos os prestadores de serviços, cuida da parte tributária, né, as retenções, toda a parte fiscal, trabalhista, tributária, previdenciária, bastante coisa para controlar, tem muita legislação aplicável aos condomínios. Além disso, ela cuida de todas as obrigações legais em apoio ao síndico, em apoio ao grupo gestor. A administradora também fornece todas as ferramentas de tecnologia para que vocês acompanhem as contas em tempo real. Então, toda a parte de site, de portal, de aplicativo. Além disso, a administradora ajuda a organizar as assembleias, emite os editais, as atas, as circulares, os comunicados, dá todo o suporte para a realização das assembleias, registra os documentos, se relaciona com os órgãos públicos, preenche todos os cadastros, entrega todos os certificados, cuida da relação do condomínio com o banco, da relação do condomínio com os fornecedores e fornece no dia a dia todo o atendimento gerencial para vocês, por telefone, por aplicativo, pelo portal da empresa. É muita coisa que uma administradora faz. Tem gente que acha que a administradora só emite boleto e recebe o dinheiro, mas tem um trabalho enorme, principalmente essa parte tributária, fiscal, trabalhista, previdenciária, toda a parte financeira, de contabilidade do condomínio. Então, daí a importância do trabalho, ela como braço técnico. Eu sempre costumo explicar nas assembleias que o sucesso de um condomínio depende de um tripé. São 3 pontos importantes nesse tripé. O primeiro ponto é ter um bom síndico, com um bom grupo de conselheiros, com um bom subsíndico. O segundo ponto é ter uma boa administradora, com uma boa estrutura, com bastante experiência, com um departamento jurídico que possa ajudá-los no dia a dia. E o terceiro ponto, um bom grupo de funcionários, na portaria, na limpeza, na zeladoria, para que tudo funcione bem. Esse é o tripé básico para tudo funcionar. E um dos pontos desse tripé é uma boa administradora. Aqui para o empreendimento de vocês, a marca buscou uma administradora que soubesse fazer uma boa implantação. Foi a mercado, conversou com algumas administradoras, ouviu propostas e ao final, depois de analisar todas as propostas, a marca chegou à conclusão que a empresa mais indicada para cuidar do condomínio de vocês é a administradora Loa Condomínios. E quais foram os critérios para escolher a Loa? 3 critérios muito objetivos. Primeiro, uma empresa ficha limpa,
com todas as certidões em ordem, com boa fama, com bom renome, que todo mundo conhece por ser uma empresa idônea, afinal vai cuidar do dinheiro de vocês. Segundo critério, uma empresa com experiência em implantação de condomínios. Porque tem administradoras que não gostam e não sabem cuidar de um condomínio que está nascendo. E a LOA tem experiência em condomínios novos, isso faz toda a diferença. E terceiro critério, uma empresa que tivesse muitas ferramentas de tecnologia. Porque não adianta nada ter uma boa estrutura, ter ficha limpa, entender de implantação, mas sem tecnologia. A gente sabe que hoje em dia todo mundo quer as coisas em tempo real, quer olhar as contas, quer olhar os números, quer olhar documentos, quer se comunicar, quer acompanhar a balancete, tudo em tempo real. E para isso tem que ter uma boa ferramenta de tecnologia, um bom aplicativo. Então, com base nisso tudo, é que a LOA foi escolhida para iniciar os trabalhos com vocês. Qual que é a nossa expectativa? Que vocês gostem bastante do trabalho da empresa e não fiquem com ela apenas por 2 anos, que é o prazo de mandato aí da primeira gestão. Mas que vocês fiquem com ela por 5 anos, 10 anos, 20 anos, o tempo que vocês quiserem, pela qualidade dos trabalhos dela. Da mesma forma que eu falei em relação ao síndico profissional, serve para a administradora também. Caso, eventualmente, ao longo do caminho, vocês não gostem do trabalho, não fiquem satisfeitos com a administradora, claro, vocês vão sentar, vão fazer reuniões, vão buscar os ajustes, porque o começo é muito difícil também para a administradora, até conhecer vocês, até entender a dinâmica de vocês, não é fácil. Mas, se ao longo do caminho tiver essa dificuldade, vocês vão sentar, vão conversar, e se em algum momento vocês entenderem que querem trocar de empresa, tem que ter uma assembleia com uma pauta específica. Se a maioria decidir por trocar, dá um aviso prévio de 30 dias, não tem multa, não tem penalidade. Mas eu tenho certeza que se vocês tiverem paciência, vocês vão gostar muito do serviço da LOA. Eu também, pessoalmente, conheço a empresa, uma empresa muito idônea, muito esforçada e certamente vai fazer uma boa implantação com vocês. Então, dito tudo isso, gente, tem os materiais aí em anexo para que vocês conheçam um pouquinho mais da empresa. Quem quiser, telefona lá, manda mensagem e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Recebam a LOA com tapete vermelho para que ela faça um bom trabalho aí no lar de vocês. Tá bom? Então, dito tudo isso, está apresentada a administradora do condomínio. Bom, pessoal, finalmente chegamos ao último item da nossa pauta, o item 8. Vamos falar de grana, de previsão orçamentária. Até agora aqui a gente falou mais da parte administrativa, né, da composição de todo mundo que vai cuidar do condomínio. Então, recapitulando, no item 1 a gente instalou o condomínio, falamos dos desafios da implantação. Item 2, eu apresentei o síndico geral, que é um síndico profissional. Item 3 e 4, a gente falou um pouquinho sobre os subsíndicos do residencial e do comercial. Itens 5 e 6, falamos sobre conselho consultivo e conselho fiscal. Item 7, eu apresentei a LOA como administradora do condomínio. E agora no item 8, vamos falar de grana. Os números estão aí à disposição de vocês. Número é uma coisa muito fria. A gente bate o olho, acha caro ou acha barato, não tem muito o que fazer. Porém, antes de falar dos números que vocês têm aí à disposição de vocês, eu gosto de falar das premissas, ou seja, dos conceitos, dos fundamentos que fazem a gente elaborar essa peça orçamentária. E dessa forma, a gente deixa o número frio de lado e a gente vai entender os conceitos. E aí tudo fica mais claro para todos nós. Então vamos lá. Antes de falar dos números, eu vou falar um pouquinho dessas premissas, desses conceitos. São alguns itens importantes, rápidos, mas que acho que vale a pena, principalmente para quem nunca morou em condomínio. Primeiro dizer que o que a gente busca na previsão orçamentária? Um valor equilibrado, que seja razoável para o bolso de vocês, mas que seja razoável para ter uma boa operação. Não adianta nada ter um condomínio super barato e o condomínio sem uma manutenção devida, e não adianta nada ter um condomínio que custa uma fortuna, porque também ninguém vai conseguir pagar, vai ter inadimplência e aquela sonhada operação não vai acontecer. Então o que se busca aqui é o equilíbrio de custo-benefício, que seja um valor competitivo para o bolso de vocês, mas que garanta uma operação razoável aqui no dia a dia. Bom, essa previsão orçamentária, como diz o nome, é uma previsão, porque a gente não tem ainda média de gastos. Quando você pega um condomínio já em funcionamento, é muito simples fazer a previsão para o próximo ano. Você vê os gastos do último ano, aplica os dissídios coletivo das categorias, aplica os índices de inflação,
tenta renegociar alguma coisa e chega na nova previsão, com 5%, com 10%, com 15% de aumento, depende de cada ano. Aqui não, é um condomínio novo, está nascendo agora, então verdadeiramente é uma previsão. Como que ela nasce? Da experiência do síndico, da experiência da administradora, que visitaram o condomínio e fizeram uma proposta técnica. Olha, precisa de tantas pessoas na portaria, tantas pessoas na limpeza, precisa desse contrato de manutenção, para então montar essa previsão orçamentária. Portanto, não é um chute, é uma coisa muito bem feita, alicerçada em 3 orçamentos para cada item, de forma que vocês têm aqui preços médios. Ou seja, vocês têm a garantia que vocês não estão pagando nada a mais para cada tipo de serviço. Então, esse é o conceito da previsão orçamentária. Daqui a um ano, vai ser muito mais fácil. Vocês vão olhar os custos do ano inteiro, ver o que funcionou bem, o que não funcionou bem e montar uma nova previsão para o ano seguinte. Outra premissa importante é em relação à forma de rateio. O rateio é feito por fração ideal. O que significa isso? Apartamentos menores pagam um pouquinho menos, apartamentos maiores pagam um pouquinho mais, cada um vai identificar aí na planilha o seu apartamento e quanto vai pagar. Existem previsões distintas para a área residencial e para a área comercial, algumas poucas despesas são compartilhadas, outras são específicas de cada setor. Então o setor residencial paga as suas despesas, o setor comercial tem a sua planilha específica e algumas despesas são compartilhadas. Fica muito claro aí, quando vocês receberem os balancetes mensais, fica muito claro de identificar o que é residencial, o que é comercial. Outra premissa importante é em relação à contabilidade. Condomínio tem uma contabilidade chamada regime de caixa, então o síndico abre o caixa no dia 1, recebe o dinheiro até o dia 10, paga todas as contas e fecha o caixa no dia 30. No mês seguinte, abre um novo caixa, transportando o saldo, seja ele positivo ou negativo. Ao final de um ano, vocês vão ter 12 balancetes mensais compondo a contabilidade. Porém, o que importa para a gente aqui nesse item é explicar que conta de condomínio, despesa de condomínio, é algo que a gente faz o pagamento antecipado. Condomínio a gente paga para usar. É diferente, por exemplo, de um aluguel. Se você aluga uma casa, aluga um apartamento, você usa o mês inteiro e paga o aluguel no mês seguinte. Condomínio não. Primeiro você paga para poder usar ao longo do mês. Isso é importante para que vocês entendam o fluxo contábil do condomínio de vocês. Outra premissa importante é em relação à inadimplência. A gente sabe que, infelizmente, todo condomínio tem um grupo que atrasa o pagamento, que demora para pagar. Isso acontece, ora por dificuldade financeira, ora por má fé mesmo. E aí, por conta disso, aqui na previsão, a gente já está prevendo uma inadimplência de até 15%. Tomara que seja menor, mas até 15% tem uma cobertura aqui para que o síndico e a administradora consigam fazer frente a todas as contas. Já avisando, para quem atrasar condomínio, vai ter uma cobrança rigorosa. Primeiros 30 dias de atraso, cobrança amigável da administradora. Segundo mês de atraso, cobrança ainda amigável feita por advogado. Terceiro mês de atraso, ação judicial. Ou seja, não vai ter moleza para quem atrasar condomínio, de forma que a gente consiga manter sob controle a inadimplência. Hoje, atrasar condomínio não é uma coisa simples. O apartamento pode ser penhorado e levado a leilão. Então, priorizem o pagamento em dia do condomínio. Outra premissa importante é em relação à composição dos custos. Vocês vão ver que praticamente 60% dos gastos é com mão de obra, ou seja, 2/3 do que vocês vão pagar é para mão de obra. O que é essa mão de obra? Zelador, equipe de portaria, equipe de limpeza, equipe de controle de acesso. São funcionários terceirizados, então esse custo aqui não é de salário, é custo total de nota fiscal, envolvendo salários, encargos, benefícios, provisão de 13º, de férias, de insumos, uniformes, materiais, lucro da empresa, rescisão dos funcionários, tudo. Se você for olhar o que é salário, é menos da metade. O resto é o custo Brasil normal, incidente sobre qualquer mão de obra. Importante que o síndico, que a administradora se atentem para escolher uma empresa boa, uma empresa séria, uma empresa idônea, com muita estrutura, sobretudo porque vocês são tomadores de serviço. Se a empresa deixa de pagar, quem tem que pagar é o condomínio. Portanto, recomendação para que vocês escolham uma empresa de grande porte, uma empresa muito estruturada, para ter um bom trabalho aí na portaria, na limpeza, na zeladoria e no controle de acesso.
vai ficar a critério agora do síndico, junto com os conselheiros, junto com o subsíndico, escolher uma boa empresa. O pontapé inicial agora vai ser dado já com uma empresa. Tomara que vocês gostem, mas é o maior custo do condomínio de vocês, é com mão de obra. Depois tem todos os contratos normais de manutenção, bombas, portões, interfones, elevadores, paisagismo, obrigações legais, despesas administrativas, honorários do síndico, honorários da administradora, seguro obrigatório, despesas bancárias, tudo isso já está previsto aqui na nossa previsão orçamentária. Então é uma peça bem completa, contemplando o mínimo necessário para o condomínio funcionar bem. Não tem luxo, não tem excesso, mas tem tudo que é necessário para o condomínio funcionar bem. Outra premissa importante é em relação à evolução dessas contas. Isso aqui é um pontapé inicial. Se daqui 6 meses vocês quiserem revisitar esses valores, basta o síndico marcar uma assembleia e vocês vão ajustando a previsão orçamentária conforme o gosto de vocês. Contas de consumo, contas de água, de gás, de energia elétrica das áreas comuns. Não dá para a gente tentar adivinhar quanto vai chegar, porque depende do ritmo de ocupação do condomínio, depende dos hábitos de vocês. Então essas contas são separadas. No boleto de vocês, vocês vão enxergar as despesas ordinárias, que são as despesas que se repetem e são fixas todo mês, e as contas de consumo, que são variáveis. Depende efetivamente de quanto chegar a conta e o rateio entre vocês. No futuro, depois o síndico, o administrador, eles vão explicar isso para vocês. No futuro, vocês vão fazer a individualização dos consumos. Mas para isso, é recomendável que o condomínio já tenha aí 60%, 70% de apartamentos ocupados. Nesse começo, as contas são coletivas e são rateadas conforme o real consumo. Então, você bateu o olho no seu boleto, você vai ver a despesa ordinária e separado, mas no mesmo boleto, as despesas de consumo. Além disso, tem uma coisa chamada fundo de reserva. O fundo de reserva é uma poupancinha, um dinheirinho que todo um condomínio tem que guardar para no futuro, se vocês quiserem fazer uma pintura, fazer um serviço de grande porte, comprar alguma coisa, eventualmente se tiver um problema que não está coberto pelo seguro, vocês têm um dinheiro guardado. Esse fundo de reserva é de 5%, então no boleto de condomínio vem lá despesa de condomínio ordinária, mais as contas de consumo, mais o fundo de reserva de 5%, que é obrigatório por lei. Por fim, a gente tem também as questões de IPTU. A gente sabe que aqui em São Paulo a prefeitura demora bastante para desdobrar o IPTU. Quando a prefeitura fizer o desdobro, cada um de vocês recebe o seu carnê e paga diretamente. Enquanto isso não acontecer, a administradora tem que pegar o IPTU global do terreno, dividir entre todos vocês e colocar no boleto de condomínio. O que isso significa? Quando você bater o olho no seu boleto, tem lá valor do condomínio, contas de consumo, fundo de reserva de 5% e o IPTU proporcional até que a prefeitura faça o desdobro. Estou explicando tudo isso para quando você receber o seu primeiro boleto, você não tomar nenhum susto e entender exatamente do que se trata. Agora sim que eu já falei de todas as premissas, vamos entrar nos números. Vocês têm acesso aí à previsão orçamentária. Eu vou falar em linhas gerais, né, da nossa despesa ordinária. Um resumão, vocês vão pagar de despesas aqui ordinárias todo mês, arrecadar e gastar R$109 mil. Desses R$109 mil, 62 mil é com mão de obra, ou seja, 2/3 com a equipe que vai trabalhar no condomínio, como eu disse agora há pouco. 15% de previsão para inadimplência, como eu expliquei também, e todos os contratos de manutenção, todos os contratos de despesas administrativas, está tudo previsto aí na peça orçamentária. Se a gente pegar esses R$109 mil, aplicar o fundo de reserva de 5%, dividir entre todos os apartamentos, a gente chega nos seguintes valores de condomínio. Para os menores apartamentos, uma cota de R$ 243,33. E para os maiores apartamentos, uma cota de R$ 322,87. Então, cada um de vocês vai identificar qual é o seu apartamento e quanto vai pagar. Menor valor, 243, maior valor, 322. Eu acho que ficou um valor bastante competitivo, bastante justo, bastante razoável, principalmente levando em conta
que o condomínio de vocês tem bastante área de lazer, vocês vão ter portaria 24 horas, vão ter zelador. Então, pensando nesse serviço bastante completo, pagar esses valores de condomínio eu acho que está bem interessante. Agora, pessoal, uma coisa importante, o condomínio precisa comprar uma coisa chamada enxoval. A gente chama de kit implantação, que é um enxoval, né? Igual uma criança quando nasce tem que comprar algumas coisas básicas, o condomínio também. O que é esse enxoval? Quadro de avisos, quadro de chaves, papeleira, saboneteira, equipamento para copa de funcionários, equipamento para portaria, acolchoado para os elevadores, carrinhos de compras, trava para os carrinhos de compras, eventualmente alguma coisa de tecnologia para controle de acesso. Tudo isso é o enxoval. Como é que funciona? A gente tem duas possibilidades e por isso que a gente tem aqui duas opções para que vocês escolham. Uma opção em que vocês, ao longo dos primeiros 12 meses, utilizam o fundo de reserva para comprar esse enxoval. E aí, depois que termina de comprar, o síndico presta contas e começa então a guardar o fundo de reserva. E uma outra opção em que vocês preservam o fundo de reserva sem mexer nele e fazem um rateio adicional equivalente ao fundo de reserva de 5% para comprar esse enxoval durante um ano. Então, no primeiro modelo, vocês usam o fundo de reserva para comprar um enxoval. No segundo modelo, vocês preservam o fundo de reserva e criam um outro custo para comprar esse enxoval. Aí fica do gosto de vocês, do bolso de vocês. Gente, se eu puder dar um conselho, eu trabalho com isso há tantos anos, eu recomendo que vocês usem o fundo de reserva, porque nesse começo está tudo em garantia, vocês não vão precisar gastar nada. Então, usando o fundo de reserva, vocês evitam de fazer uma arrecadação extra, pelo menos sobra um pouquinho mais de dinheiro aí para que vocês utilizem na reforma de vocês, comprando os móveis de vocês, os utensílios domésticos necessários. Mas vocês que decidem. Ou vocês usam o fundo de reserva para comprar um enxoval, ou vocês guardam o fundo de reserva e criam um outro fundo equivalente ao fundo de reserva para comprar o enxoval. Essa é a votação que vocês vão ter que fazer. Fiquem à vontade, ambas as opções são boas, mas eu recomendo a opção de utilizar o fundo de reserva, porque aí é um custo a menos para vocês nessa fase que é tão dura para todo mundo. Tentei aqui na previsão orçamentária ser o mais claro possível, sempre me referindo à planilha e sempre deixando claro que é pontapé inicial. Logo em breve, com vocês usando o condomínio, morando no condomínio, vocês vão entender como que é a dinâmica. E olha, síndico, a gente quer mais uma pessoa na limpeza. Olha, síndico, a gente quer mais uma pessoa na portaria. Vamos ver quanto é que custa, se cabe no bolso de vocês e mexer na previsão orçamentária. O mais importante é que esses valores que a gente apresenta aqui são valores de teto. Ou seja, 1 centavo a mais que o síndico quiser gastar, só se tiver autorização de vocês. Então é uma segurança para que vocês fiquem tranquilos do que mais que isso não vai gastar, a não ser que tenha uma nova assembleia. Bom, agora que eu já falei todos os itens da previsão orçamentária, deixa eu dar algumas notícias importantes. O primeiro boleto de condomínio é para o dia 10 de janeiro, né? Então já se preparem para isso. Importante que a marca, no mês de janeiro, vai pagar os honorários do síndico profissional, vai pagar os honorários da administradora e a marca também vai pagar direto para a empresa que fornece a mão de obra R$40 mil para que eles forneçam a mão de obra necessária para o condomínio funcionar. Então, esse mês de janeiro, praticamente, a marca vai assumir uma série de despesas, de forma que vocês já vão montando um caixa, né, para o condomínio de vocês. Então, o primeiro boleto para o dia 10 de janeiro, lembrando que a marca vai assumir em janeiro todas essas despesas, não depositando o dinheiro do condomínio, mas pagando diretamente os fornecedores, síndico profissional, administradora e a equipe de mão de obra. Então, primeiro boleto, 10 de janeiro, com essa boa condição de que a marca assume boa parte desses custos operacionais. Lembrando, pessoal, que agora tem uma fase aí individual, né, para todos vocês, que cada um recebe as suas chaves, cada um tem a sua parte financeira, a sua parte de vistoria para acertar com a marca. Isso não tem nenhuma relação com a administração do condomínio, isso é uma relação do cliente com a construtora. Lembrar também que vocês vão entrar numa fase importante agora de obra, e aí o síndico profissional junto com a administradora vai orientá-los como fazer as obras,
quais são as regras, como aprovar o projeto de vocês, porque tem normas, precisa de projeto, precisa de responsável técnico, precisa de ART, precisa de um projeto, né, de um preenchimento de um formulário de como vai funcionar essa aprovação das reformas, tudo isso para preservar a garantia de vocês, a segurança de vocês. Lembrar também que o síndico profissional vai fazer uma vistoria nas áreas comuns para ver se está tudo em ordem, para que vocês tenham a tranquilidade de que o condomínio foi bem construído, bem entregue. Tudo isso pensando aí na alegria de vocês, na felicidade de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa assembleia. Eu me esforcei para fazer uma apresentação muito clara, muito completa, muito objetiva. Desejo toda a boa sorte do mundo para vocês na casa nova. Qualquer dúvida, façam contato com a administradora, com o síndico, com a marca e aproveitem bastante essa assembleia. Um abraço e tudo de bom.